Saravá, meu povo! Carol! Quanto tempo eu posso ficar incorporado, será? A questão de quanto tempo a gente pode ficar incorporado é muito relativa. Tudo depende da gira, né? De como está sendo a gira, tipo de trabalho está sendo feito. Tudo depende da evolução do médium e do papel dele naquele momento da gira. E também tudo depende da função, né, do médium. Não é um médium que acabou de chegar no terreiro que vai passar uma gira inteira incorporado. Não é assim que funciona. É uma questão muito relativa mesmo, a gente tem que pensar juntos nisso. Por exemplo, quando eu entrei no terreiro, eu passava muito pouco tempo incorporada porque eu tava aprendendo, né? Eu tava aprendendo como é que funcionava a questão de incorporação, a questão de conseguir segurar a entidade na incorporação, uma questão de concentração, de trabalho em si, de entrega. A gente tem que se entregar para aquilo tudo acontecer. Então, no começo eu ficava muito pouco tempo. Depois que eu comecei a firmar as entidades, esse tempo foi se alongando. Mas é tudo uma questão de trabalho mesmo. Qual é a necessidade do trabalho para que eu tenha que ficar, sei lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas incorporada? Qual que é a necessidade daquele trabalho? O meu pai de santo, por exemplo, já ficou horas, mais de 4, 5 horas incorporado uma vez só, numa gira só. Lá no nosso terreiro, a gente trabalha de duas formas. Eu expliquei como que funciona um terreiro num dos primeiros vídeos do canal, em que eu digo, né, como que funciona na nossa gira. A nossa gira é dividida em duas partes. Na primeira parte a gente tem os passes, que geralmente é com os caboclos, né? Daí vem os caboclos de Xangô, ou numa gira vem os caboclos de Ogum, ou de Oxóssi, ou tudo misturado, depende. Aí tem um intervalo de mais ou menos 20 minutos, e aí sim é a gira. Aquela gira é gira de preto velho. Então os pretos velhos vêm depois desse intervalo. Se é uma gira de marinheiro, vem depois desse intervalo, certo? O nosso terreiro funciona dessa forma. Na primeira parte a gente tem os passes, com um trabalho às vezes mais intenso, de meio, de descarrego e tudo mais. E na segunda parte a gente tem a gira de fato, que vem a entidade para dar consulta, para você ali fazer as suas perguntas e tal, ter o seu momento. Aqui em Curitiba é comum dessa forma. Então, na primeira parte, a gente tem a abertura, né, que a gente canta para os orixás, para as entidades dirigentes da casa e tudo. E aí sim que a gente chama a entidade chefe, que vai coordenar os passes, coordenar ali quem vem, se é só caboclo, se vai vir mais algum tipo de linha de trabalho. E essa entidade é a entidade do pai de santo ou a da mãe de santo que tiver ali naquele momento. Eu vou dar um exemplo. O chefe do nosso congá, que é o chefe do terreiro, não é o dono do terreiro, o dono do terreiro é o preto velho pai Jacó, mas o chefe do congá, que é ali com o pai Jacó, mesmo rolê assim do pai Jacó, é o caboclo Sete Cachoeiras, que é um caboclo de Xangô. A gente vai chamar só Xangô. Aí vem seu Sete Cachoeiras, aí vem o seu Areia Branca, que trabalha com a mãe de santo, aí vem vindo todos os caboclos para dar os passes, para trabalhar o descarrego, para limpar as pessoas que vieram pro terreiro. Às vezes rola um trabalho um pouco mais denso ali, num trabalho de meio que a gente chama, então rola um trabalho de meio. Esse tempo todo pode durar até 2 horas, né? Então vamos calcular, pai de santo já ficou incorporado 2 horas nesse momento, sem parar. Um filho de santo pode desincorporar? Pode, né? Ele não tem a obrigação de ficar incorporado no mesmo tempo que o pai de santo. Não tem obrigação alguma, não tem experiência o suficiente a ponto de ficar o tempo que o pai de santo fica, né? Ele não tem essa desenvoltura, né? Essa concentração igual o pai de santo, por uma questão de experiência mesmo, né? Afinal, pai de santo, eu. Coisas diferentes. E também a questão do trabalho. Tem horas que o seu Sete Cachoeiras fala, sobe todo mundo. Daí sobe todo mundo, só fica ele. E aí vem uma outra linha de trabalho, sei lá, vem Yansan. Aí vai incorporar todo mundo de novo. Então tem esse sobe e desce de entidade.
que dá um intervalinho, assim, que você não fica 2 horas, às vezes, inteiras na primeira parte incorporado. Você dá uma aliviada. Já o pai de santo ficou ali 2 horas, às vezes mais. Aí vem o intervalo, então o pai de santo desincorpora e fica ali 20, 30 minutos descansando, né? Toma um café, come alguma coisa, repõe, conversa com alguém, não sei o quê. Aí vem a linha de trabalho da gira naquele dia. Então eu vou dar exemplo de Preto Velho, né? Que eu já comecei a falar. Então vem o pai Jacó, que é o que trabalha com o pai, ou a avó Catarina, que trabalha com ele também. Primeiro vem a entidade chefe. Vamos dizer que começou 10 horas da noite, porque o nosso terreiro começa às 8, então das 8 às 10 rolou só passe, só descarrego, só limpeza, só aquele trabalho lá antes do intervalo. Então, das 10 em diante, né, vamos dizer 10h20, né, porque daí tem os 20 minutos ali de intervalo. Então, o pai de santo incorporou o pai Jacó 10h30. Ele vai ficar mais um tempão incorporado, porque o pai Jacó ele é o último que vai embora. Vem todas as entidades, depois do pai Jacó, todo mundo que vai trabalhar no toco, que vai dar consulta e tudo mais. Aí sobe todo mundo, o pai Jacó só vai embora quando o último tiver ido embora também. Então o pai de santo ficou mais 1h30, 2 horas incorporado, porque o terreiro finaliza meia-noite, um pouquinho depois, às vezes, meia-noite e meia no máximo e tal. Depende da densidade do trabalho. Então, se você somar as 2 horas antes e as 2 horas depois, o pai de santo ficou incorporado 4 horas num trabalho. Já teve gira que eu saí do terreiro 3 horas da manhã. Então, imagina o tanto de tempo que o pai de santo ficou incorporado. Porque às vezes tem densidade, depende da densidade do trabalho, depende do que está acontecendo na gira. E aí o pai de santo tem que ter essa responsabilidade, tem que ter essa capacidade, essa experiência, essa concentração para manter a entidade em terra, para manter o seu corpo ali firme e forte, para aguentar a gira, para aguentar o trabalho, para aguentar tudo aquilo que está acontecendo. Por isso que ele é pai de santo, não é qualquer um que está lá, né? Não é bem assim ser pai de santo, e eu já expliquei isso milhões de vezes aqui no canal, que não é fácil ter essa função. E quanto mais hierarquia você tem, pior fica a sua responsabilidade. Você vai aprendendo com o tempo, né? Hoje é muito mais fácil eu ficar 2, 3 horas incorporada do que há 5 anos atrás. É impossível. Às vezes eu ficava 10 minutos e achava uma eternidade. É claro que a entidade que tá com a gente, ela vai manter o nosso equilíbrio, né? Lembra que eu falei já em alguns vídeos sobre a questão do uso do álcool e do uso do fumo, né, do cigarro, do charuto, do cachimbo. Se a entidade bebe, seja uma água, seja café, seja cachaça, seja cerveja, esse uso desse material influencia na nossa energia. Eles estão repondo a nossa energia, equilibrando os nossos chakras, equilibrando tudo para que a gente consiga manter a energia naquela incorporação. Porque a incorporação, ela suga muito a nossa energia, né? A gente fica extremamente cansado no final de uma gira, então imagina ficar todo esse tempo incorporado. Enquanto estamos incorporados, a entidade está necessitando puxar essa energia para que ela consiga fazer o trabalho dela também. Então ela está repondo de alguma forma. E é essa troca que a gente tem, que gasta muita energia e que a gente precisa manter a concentração para manter o trabalho ali funcionando. Então é muito relativo, né? Você pode ficar 2 ou 3 horas incorporado sem parar, como pode não aguentar, né? A entidade sabe a hora que tem que subir, porque teu corpo está necessitando de repor de outra forma, né? Repor esse cansaço. Não repor o cansaço, repor a energia do cansaço. Mas já ouvi casos de uma gira durar a noite inteira e da pessoa ficar a noite inteira incorporada. Acontece, gente, acontece. Isso depende muito da capacidade do médium de aguentar isso também. Não sei se eu aguentaria, eu acho provavelmente não aguentaria. Muita concentração, é muita energia gasta, é muita densidade, você vai ficando cansado, vai ficando denso, vai ficando pesado. Então eu não sei se eu aguentaria uma noite inteira incorporada, né? Depende. Lembrando que estar incorporado por muito tempo ou por pouco tempo não depende de você só, né? Depende do trabalho da entidade também. Aquilo lá não é uma competição, então não vá pensando assim, meu Deus, hoje eu quero ficar a noite inteira incorporado. Não, porque não depende de você. Depende do trabalho e depende da entidade. Você é só um instrumento, você é só um aparelho. A entidade vai usar, a espiritualidade vai usar para fazer um trabalho, para fazer aquilo tudo acontecer, a gira acontecer. Tenha em mente que aquilo não é uma competição. Se você ficou menos do que tal pessoa,
Tira isso da sua cabeça. É questão de trabalho, questão de missão, cada um tem a sua, cada um tem a sua importância. Você não é mais nem menos importante que nenhum ali dentro. Só mentaliza isso para que não fique alimentando uma expectativa dentro de você que não existe. E aí, o que você acha? Quanto tempo que pode ficar incorporado? Existe tempo? Se é relativo, se não é? Me diga aí o que você acha de tudo isso. Tenha uma ótima semana, saravá e muita axé.